Olá, Shabbat Shalom a todos. Mais uma vez, bem-vindo a todos vocês que sempre nos acompanham em nossas gravações ao vivo pelo nosso canal do YouTube. E nós estamos hoje continuando com o nosso estudo sistemático do livro de Mateus, verso por verso. E hoje nós estamos no capítulo 8 e vamos aqui começar a ver os atos, os ensinamentos que respaldam os ensinamentos de Yeshua, dado no Sermão do Monte. E vamos começar aqui a ver um panorama do reinado, com manifestações do Messias, com curas de enfermos, com milagres sobrenaturais, com expulsão de demônios, etc. E nesse estudo do capítulo 8 de Mateus, nós vamos simplesmente estar continuando com os panoramas da era do reino do Messias, da época gloriosa onde o Eterno vai enxugar todas as lágrimas e toda a tristeza. E esse é o tempo em que nós tanto anelamos, tanto desejamos, e que nos dará a esperança de seguir aprendendo mais e mais do Eterno e do seu Messias. É por isso que nós estamos aproveitando todo o tempo que nós temos livre, para sempre estarmos gravando estudos, para sempre a gente está podendo aí gravar comentários bíblicos, para que um dia, se algo acontecer, a gente não tiver mais a possibilidade nem a oportunidade de ter uma transmissão ao vivo, ou de estar pelo menos unidos de maneira virtual, nós já temos aí algo que possa estar no nosso celular, ou muitas vezes até em PDF, já que eu também transcrevo alguns comentários que fazemos bíblicos. Então aqui no livro de Mateus, no capítulo 9, no versículo 1 começa dizendo o seguinte: E entrando num barco, passou para o outro lado, e chegou à sua cidade. E eis que lhe trouxeram um paralítico deitado numa cama, ok? Agora, a cidade onde ele vivia era justamente a cidade de Cafarnaum, que ficava na região da Galileia, ao norte de Israel. Então diz aqui que o Messias, entrando no barco, passou para o outro lado e chegou à sua cidade, e eis que lhe trouxeram um paralítico deitado numa cama. Então, para este momento, já havia percorrido a fama de Yeshua como um profeta que fazia milagres, e já estavam dizendo que ele era o Messias de Israel. Então, na era messiânica, um dos sinais que terá é justamente a ressurreição dos mortos, vai ter cura, vai acabar a dor, o sofrimento e etc. E pensando que já está estabelecido o reino, trazem a Yeshua esse paralítico aqui para ele ser curado. E no versículo 2 de Mateus 9 disse: E Yeshua, vendo a fé deles, disse ao paralítico: Filho, tem bom ânimo, perdoados te são os teus pecados. Então tratemos de imaginar esta cena aqui. Os amigos desse paralítico o levam, quem sabe aí em uma caminha, e o apresentam diante de Yeshua. E naquela época não havia colchões, como hoje, colchões fofinhos, etc. Então haviam percorrido um longo caminho e chegaram aí os amigos do enfermo, cansados, com a esperança de que ele fosse curado, e que Yeshua disse justamente a esse paralítico no versículo 2 Filho, tem bom ânimo, perdoado te são os teus pecados. Então, primeiramente, o paralítico ele teve que ficar aí na dúvida, ou ele deve ter ficado aí duvidando, que em verdade ele estava sendo perdoado. Por quê? Porque todos nós pecamos diante do Eterno, pecamos diante de Deus. Porém, esse paralítico aqui estava diante de um homem, um galileu, e sabe que quem perdoa pecados é justamente o Eterno. Ele pensou, poxa, quem perdoa pecado é o Criador, e esse homem dizendo que vai perdoar os meus pecados. Porém, independentemente disto, o paralítico via isso, ou seja, ele talvez não deu muita atenção a isso, senão que ele estava mais preocupado com a cura. Então, de modo que ele estava justamente esperando algo mais. Então, Yeshua já sabia que o paralítico desejava ser curado, e a lição que Yeshua está nos dando aqui, nesse milagre, que consiste, na verdade, o importante é a cura da alma. A cura da alma ela é prioritária mais do que a cura do corpo. Por quê? Porque o corpo ele tem uma existência limitada, pode durar no máximo 100 anos, e nesse sentido é muito importante algo que tem o potencial de ser eterno, que é justamente como a alma. Por quê? Porque se a alma recebe o perdão e a justificação, então será uma alma imortal. Porém, se essa alma simplesmente
for destruída, então não será imortal. E o Messias disse que não devemos temer aqueles que podem destruir o nosso corpo, senão que devemos temer aqueles ou aquele que pode destruir o nosso corpo e também destruir a nossa alma. Então isso é muito importante que a gente considere, porque às vezes nós damos muita importância a esse corpo, e eu não estou aqui querendo dizer que não devemos nos preocupar com o nosso corpo, porém se você e eu temos a segurança de que nossos pecados são perdoados, então será que poderíamos estar decepcionados, né, por pensar que nos falta algo mais? Porque não será suficiente saber que aquele que tem o potencial em nós de ser eterno tem sido perdoado. Então o Messias uma vez disse a Paulo: Paulo, a minha graça te basta. Por quê? Porque o meu poder se aperfeiçoa em tua fraqueza. E depois disse que o apóstolo Paulo, orando 3 vezes para que Deus lhe tirasse essa enfermidade que ele tinha, quer dizer, que o Messias havia lhe perdoado os seus pecados. O Messias respondeu isso porque na ressurreição dos mortos nós não iremos ressuscitar com o mesmo corpo, né, com todas as tendências que nós temos, com todas as limitações, senão que nós iremos ressuscitar em corpos incorruptíveis. E a Escritura disse que aquele que semeia para a corrupção vai colher corrupção, e aquele que semeia para a incorrupção vai também colher incorruptibilidade. E a ressurreição será em um corpo glorioso e sem limitações de matéria, em corpo de luz. Então, de modo que enquanto estejamos nesse corpo aqui, o Messias está formando nossa alma, está formando o nosso caráter interno, assim como você e eu estivemos 9 meses no ventre da nossa mãe, em que formou o nosso corpo, porém a alma começa a ser formada a partir do nascimento e leva todo um tempo de uma vida para justamente se formar. Por quê? Porque desde que nós somos bebês até que chegamos aí à velhice, e todo esse tempo se adquire qualidades e atributos divinos, como compaixão, como a paciência para edificar a humildade, para o domínio próprio, o autocontrole, a diligência e etc. Então todos esses frutos do Espírito nesta vida nós temos para formá-los. E a alma, ela é capaz de se fazer mais amorosa, mais humilde, mais paciente com as provas e aflições, e muitas vezes também com a enfermidade. Então, assim como esse corpo, que se nós queremos fortalecê-lo, nós precisamos da resistência, também a alma, se a gente quer fortalecê-la, precisamos de provas, de situações adversas, que tenhamos pessoas que estejam nos ofendendo, nos lastimando, e precisamos ver como nós iremos reagir diante de tais situações. Então, se você está passando por provas, por uma situação adversa, lembre-se que é o Eterno quem está te enviando isso. Por quê? Porque Ele está formando o teu caráter, Ele está formando a tua alma, e no processo de formação da alma, nós pecamos voluntariamente, já que nem sempre podemos acatar suas leis. Então, em ocasiões também o Eterno manda situações difíceis à nossa vida, para que nessa fraqueza se fortaleça o seu poder. Então, assim que quando esse paralítico chega com todo este ênfase, né, em seu corpo, e o Messias lhe diz que seus pecados estão perdoados, ou seja, Yeshua estava mostrando a ele que o mais importante era a sua alma. Então, se nós temos esta firme convicção de que o Messias está perdoando os nossos pecados presentes e futuros, porque em ti sempre haverá uma atitude de arrependimento, e porque Deus já sabia que desde sempre seu povo iria seguir transgredindo, por ser um povo duro, por ser um povo rebelde, e nesse sentido Deus não pode aprender algo de novo. Ou seja, que o Eterno não fica desiludido. E qual é a boa notícia para você e eu? Porque Deus não pode ficar desiludido de ti. Por quê? Porque Ele já sabe tudo que nós iremos fazer nesta vida, e é impossível que Deus diga de ti ou de mim que Ele haveria sabido o que Ele iria fazer, ou seja, que nós iríamos fazer e talvez Ele se arrependeu de ter nos salvado. Ou seja, isso é impossível. Então, se Deus já sabia, e ao enviar seu Filho que pagou um preço com todas as suas consequências, e se você tem a segurança de que Deus já perdoou teus pecados, a pergunta é o bastante para você esse perdão? Porque se você não recebe absolutamente nada o restante da vida que te resta, não te tirará de nenhum problema em que você está ou que chegará a estar no futuro.
Se você chegar a ficar enfermo e se te passam as piores tragédias desse mundo, né, te bastaria o perdão de Deus por teus pecados? Como isto, ou seja, com isso, será que a gente poderia ficar satisfeito? Poderíamos bendizer o seu nome em meio às adversidades, sabendo que já é o suficiente o perdão dos nossos pecados? Porque se tua resposta for sim, então você crê que tem alguma possibilidade no futuro que você fique aí chateado ou magoado com o Eterno, ou que você chegue até a ficar amargurado com a vida? É possível a amargura e a depressão se o Messias disse que a sua graça nos basta em nossa vida? Pois bem, se você tem em mente que o perdão dos teus pecados é suficiente, é absolutamente impossível você ficar amargurado, ok? Não existe maneira. E muita gente se encontra próxima de Deus, né, com muito gás, e de repente se afasta e já não tem a mesma devoção para com o Eterno. E isso é a consequência de não entender o mais importante na vida, que Deus tem feito por nós, que é justamente o seu perdão. Por quê? Porque uma vez mais, Deus nos deu o perdão, e uma vez em que Ele te concedeu a eternidade, o que mais nós podemos pedir e querer? Depois disso, por exemplo, um prato de cuscuz, um pão duro aí que a gente tenha para comer, isso já é um extra da graça de Deus, ok? Porque só a sua graça nos basta. Um ovo que nós tivemos para comer já é um extra. Então no versículo 3 vai dizer o seguinte: e eis que alguns dos escribas diziam entre si, ele blasfema. Ou seja, disseram isso por quê? Porque o único que pode perdoar pecados é justamente o Eterno. Eles não entenderam um conceito que é do próprio judaísmo, que se conhece como Shilihut, agência, agência divina, ou seja, onde o enviado tem o mesmo poder de quem enviou. E no versículo 4 disse, mas Yeshua, conhecendo os seus pensamentos, disse, por que pensais mal em vossos corações? Pois qual é mais fácil, dizer, perdoados se são teus pecados, ou dizer, levanta-te e anda? Então Yeshua também disse isso por quê? Porque Yeshua ele sabia que os escribas, ou seja, os conhecedores da Torá, iriam dizer isto. Então, por causa disto, que Yeshua falou essas palavras. É mais fácil dizer, teus pecados são perdoados, por quê? Porque não tem que provar nada, quer dizer, não sabe se são perdoados os teus pecados ou não. Então, o difícil é você dizer, levanta-te e anda, por quê? Porque os que estão observando vão dizer que se trata de um falso profeta. Então, no versículo 6 disse, ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse então ao paralítico, levanta-te, toma tua cama e vai para a tua casa. E levantando-se foi para a sua casa. Então, diante da manifestação do milagre, é óbvio que os escribas se surpreenderam, porque quem é capaz de curar enfermidades dessa maneira? Somente o Eterno, somente Deus. Por isso que Yeshua disse, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra autoridade. E isso é como eu falei, isso é um conceito hebreu que se conhece como um Shilihut, ou seja, a agência divina, que o enviado tem o mesmo poder daquele que o enviou. E por isso que na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 15, verso 25 ao 28, disse, porque convém que reine até que haja posto a todos os inimigos debaixo de seus pés. Ora, o último inimigo que há de ser aniquilado é a morte, porque todas as coisas sujeitou debaixo de seus pés, mas quando diz que todas as coisas lhe estão sujeitas, claro, essa se executa aquele que lhe sujeitou todas as coisas, e quando todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então também o mesmo Filho se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. Ou seja, com isto aqui, Yeshua demonstra que tem autoridade para fazer isso aqui, para perdoar pecados, né? Então, que tenhamos a segurança de que também Ele perdoou os nossos pecados. E o que nos dá a segurança do perdão dos pecados pelos méritos do Messias é que Ele fez muitos milagres. E não estamos aqui crendo em alguém que seus restos mortais estão numa tumba. Por quê? Porque no curso da história tem havido muitos homens que prometeram infinidade de coisas com relação à vida após a morte. Porém, o caso é que eles mesmos se encontram mortos. Então, como poderemos crer em alguém que se encontra debaixo da terra, morto? Porque se Yeshua nos prometeu a ressurreição, nós temos exemplo com Ele mesmo. Ele nos deu o exemplo de que a ressurreição existe porque Ele ressuscitou. E depois de ressuscitado, Ele fez muitos milagres.
Então nós não estamos aqui depositando nossa esperança em alguém em vão, senão estamos aqui vendo ou crendo em alguém que provou o que dizia com obras, com fatos, com sinais, com prodígios, qual nunca alguém tinha feito antes. E alguém que duvidou, que dividiu a história da humanidade, e não tem existido homem na terra com todas as características que tem o Messias de Israel. E no versículo 8 disse: e a multidão vendo isto, maravilhou-se e glorificou a Deus. Ou seja, disse aqui que a multidão glorificou a Deus. E glorificou a Deus que dera tal poder aos homens. Ou seja, a diferença justamente entre esse milagre que Yeshua fez e o milagre que fizeram, por exemplo, Paulo e Barnabé em Listra, no livro de Atos, nos diz que eles fizeram milagres sobrenaturais. Agora, nesse contexto de pessoas que conheciam as Escrituras e que não conheciam, por exemplo, que Deus é um, que Deus é invisível, que Deus é Espírito, que não conhecia todas essas coisas, de que seu conceito de Deus, por exemplo, na época de Paulo e Barnabé, era o sol, era a lua e as estrelas. Então é nesse contexto que quando Paulo e Barnabé fizeram um milagre, e as pessoas foram e apresentaram sacrifícios e disseram: Deus tem descido em forma humana entre nós. Então em Listra as pessoas tiveram essa reação, porém em Israel eles exaltaram a Deus, porque em Israel tinha a Torá. E no versículo 9 disse justamente o seguinte: e Yeshua, passando adiante dali, viu assentado na alfândega um homem chamado Mateus, e disse-lhe: segue-me. E ele, levantando-se, o seguiu. Ou seja, esse Mateus que se menciona aqui é o próprio escritor desse evangelho, e ele escreve isso na terceira pessoa. Ele não aproveitou aqui para dar seu testemunho, para falar da sua vida, da sua trajetória. Eu fui isso, eu fui aquilo, né? Eu fui um ex-assaltante, eu fui um ex-cobrador de impostos. Isso a gente vê muito dentro das igrejas, né? Que quando se tinha aquela época de testemunho, ninguém sabia se era verdade, viu uma pessoa de longe. E eu fiz parte do Comando Vermelho, fui ator da Globo, e eu namorei com não sei quem famoso, e hoje eu aceitei Jesus, enfim. Porém aqui a gente vê, aprenda um princípio aqui de Mateus, com Mateus, e esse princípio aqui, porque tudo que Mateus escreve de si mesmo no Evangelho, ou seja, o Evangelho de Mateus, se não me engano, é o Evangelho mais longo. E isso aqui que Mateus disse aqui, que disse que achou um homem chamado Mateus, e Mateus levantou e o seguiu, ou seja, isto aqui é um bom princípio para que quando a gente for falar sobre a nossa fé, acerca de Yeshua, simplesmente falemos dele, ok? E o menos possível da gente mesmo. Ou seja, que sejam os lábios estranhos que nos louvem e não nossos próprios lábios. Por quê? Porque no versículo 10 vai dizer: e aconteceu que, estando ele em casa sentado à mesa, chegaram muitos publicanos e pecadores e sentaram-se juntamente com Yeshua e seus discípulos. Ou seja, publicanos igual que Mateus, cobradores de impostos, e os pecadores, porque nesta época a sociedade era muito mais religiosa e era muito mais fácil se dedicar de maneira cínica à prostituição ou a cobrar impostos. Ou seja, isso era algo bastante forte, e ou seja, é como em um povo onde todo mundo se conhece e se cuida, ou seja, se cuidam, ou seja, é muito raro que alguém se dedique a fazer o mal em uma forma cínica. Então, assim que nesta época alguém que não ia à sinagoga e que vivia no pecado era considerado uma pessoa muito cínica, e os rabinos estipulavam que não se devia se juntar com essas pessoas. Por quê? Porque eles não iam à sinagoga, eram pessoas cínicas, eram considerados como pecadores. E o caso é que de repente eles veem quem? Um rabino se assentando à mesa com esses publicanos e pecadores. Porque naquela época os que se sentavam à mesa pegavam o quê? Pegavam um pedaço de pão, todos colocavam seu pedaço aí numa gamela, aí numa vasilha de barro, aí não era panela como tem hoje, né, numa vasilha de barro aí, né, com o guisado que se encontrava no centro da mesa, e todos comiam daí. E é interessante porque na ceia da Páscoa, olha o que Yeshua falou em Mateus 26, verso 23: o que põe comigo a mão no prato, esse há de me trair. Ou seja, por que põe comigo a mão no prato? Muitas vezes a pessoa não entende o contexto ou o transfundo cultural do que o Messias está falando aqui. Por quê? Porque assim era que se fazia literalmente. Ou seja, não existia guardanapo, não existia cada um com seu pratinho separado, com seu talher. Não, colocava justamente o pão dentro aí desse guisado,
para molhar o pão, ok? Assim literalmente se fazia, e por isso era que os rabinos proibiam comer com pecadores, porque comer era justamente você partir o pão, e partir um pão ou o pão implica o que? Implica um ato de intimidade. Eles não usavam guardanapo, eles usavam o pedaço de pão para limpar as mãos e a boca, e depois jogavam esse pedaço de pão para os cachorros. Por isso que nós podemos entender aquele contexto da mulher cananeia, a qual Yeshua disse que ele não era lícito dar o pão dos filhos aos cachorrinhos. Porém, essa mulher respondeu: Senhor, porém os cachorrinhos comem das migalhas que caem na mesa do seu senhor. Por quê? Porque essa mulher se referia a isso, justamente a esse transfundo cultural da pessoa, quando estivesse comendo, molhava-se o pão dentro da mesma panela que cada um estava na mesa, e quando acabavam de comer, como não tinha guardanapo, eles pegavam um pedação de pão, não era migalha, era um pedaço de pão mesmo assim, talvez o tamanho de um pão francês, e limpavam a boca e a mão. Então nós podemos imaginar aí essa cena, que não tem nada a ver com os quadros de Leonardo da Vinci, né, que tem aí uma mesinha no piso e estavam praticamente todos sentados no chão, ok? Porque naquela época não havia cadeira. Eram grandes comidas com pessoas reconhecidas como as piores dentre o povo, e Yeshua estava justamente comendo com esses pecadores. E de fato era algo muito comum que Yeshua fizesse isso. Tão comum que, como é que Yeshua era conhecido ou chamado por eles de comelão e beberrão e amigos de pecadores. Então, por isso que aqui no versículo 11 de Mateus 9 vai dizer: e os fariseus, vendo isso, disseram aos seus discípulos: por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? Ou seja, como eu falei, ok? Antes comer, antes não, até hoje, quando a gente está comendo com alguém, o que é que implica? Implica a gente ter comunhão com essa pessoa. Significa que eu me faço um com você e você se faz um comigo. Ou seja, por quê? Porque você está comendo o que eu como e eu estou comendo o que você come. Então nós somos um. Então por isso que era proibido no judaísmo, e até hoje é proibido de se comer com pecadores, com gentios, porque o partir do pão significa ter comunhão com a pessoa. E o versículo 12 vai dizer justamente o seguinte: Yeshua, porém, ouvindo disse-lhes: não necessitam de médico os sãos, mas sim os doentes. E quanta necessidade temos de colocar isso aqui em prática. E tem uma estatística que disse que tem um ponto na vida de um crente que praticamente ele já se isola de todas as pessoas que não têm a mesma fé que ele. E isto até certo ponto está bem, ok? Está bem a gente cuidar das nossas amizades, porém no momento em que nós fazemos isso por uma atitude religiosa, então possa ser que nós percamos a sensibilidade e a misericórdia da qual Yeshua vai falar no versículo 13, que disse: ide, porém, e aprendei o que significa misericórdia quero, e não sacrifício, porque eu não vim chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. E no livro do profeta Oséias, no capítulo 6, versículo 1 e 2, disse: vinde e tornemos ao Senhor, porque ele despedaçou e nos sarará, feriu e nos atará ferida, depois de 2 dias nos dará vida, e ao terceiro dia nos ressuscitará e viveremos diante dele. E isso é uma referência a uma profecia impressionante que nos disse que no tempo em que Efraim vai começar a ressuscitar como nação. E no versículo 3 disse o seguinte: então conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor, a sua saída como a alva é certa, e ele a nós virá como a chuva serodia que rega a terra. Que te farei, ó Efraim, que te farei, ó Judá, porque a vossa benignidade é como a nuvem da manhã e como o orvalho da madrugada que cedo passa. Ou seja, o pecado de Israel foi o quê? Foi o seu orgulho e a sua arrogância, ok? O pensar que estavam bem com Deus. E o profeta Isaías disse que as nossas boas obras são como trapos de imundícia. Ou seja, realmente ninguém pode dizer diante de Deus que é justo. E no versículo 5 disse o profeta Oséias: por isso os abati pelos profetas, pelas palavras da minha boca, os matei, e os teus juízos sairão como a luz. Ou seja, os profetas eram muito duros com o povo de Israel. Por quê? Porque eles falavam de maneira direta, principalmente com os sacerdotes, com os líderes da nação. Por isso que os profetas não eram bem aceitos. E no versículo 6 de Oséias 6 disse: porque eu quero misericórdia e não sacrifício, e o conhecimento de Deus mais do que
os holocaustos. Então Efraim, as 10 tribos de Israel, estavam levando as suas ofertas e sacrifícios ao templo e pensavam que com isso estavam cumprindo o mandamento, ou seja, isso era o necessário. Okay? Porém, a atitude entre o povo era uma atitude de arrogância, de ódio, e sempre tem sido assim. É por isso que quando o Messias chegou na terra, o Messias disse que deixava a paz dele, não a paz que o mundo dá. Ou seja, eu vou deixar a minha paz com vocês, porém não dou essa paz como o mundo dá. Por quê? Porque no Talmud está escrito que o segundo templo foi destruído por causa do ódio que existia entre o próprio povo judeu. Ok? Então, na época de Yeshua, havia diferentes seitas dentro do judaísmo, ok? Dentro dos fariseus havia diferentes movimentos, e todo o tempo era saber quem interpretava melhor as escrituras, quem cumpria mais da escritura, e muitas das obras que se faziam era para serem vistos pelo povo. É por isso que o Eterno disse que quer misericórdia dos demais. E o profeta Isaías, no capítulo 58, ele justamente se referiu ao jejum que estavam apresentando. Por quê? Porque se estabeleceu que tinha que jejuar 3 vezes por semana. E muitas pessoas não entendem também aqui o transfundo cultural de Isaías capítulo 58. Ele está vendo que Deus não quer mais saber de jejum, né? Deus não quer saber que a gente jejum em Yom Kippur, nem faça jejum. Não é isso que está se falando aqui. Vamos entender o que disse o profeta Isaías, do capítulo 58, versículo 3 ao versículo 8, que diz o seguinte: dizendo, por que jejuamos nós, e tu não atentas para isso? Por que afligimos as nossas almas, e tu não sabes? Eis que no dia em que jejuais, achais o vosso próprio contentamento, e requereis todo o vosso trabalho. E eis que para contendas e debates jejuais, e para ferirdes com punho iníquo. Não jejueis como hoje, para fazer ouvir a vossa voz no alto. Seria esse o jejum que eu escolheria? Que o homem um dia aflige a sua alma, ou seja, e aqui muitas pessoas falam, tá vendo que não é para jejuar em Yom Kippur, né, que inclina sua cabeça como um junco, e estando debaixo desse saco e cinza. Chamarias tu isto jejum e dia desprezível ao Senhor? Porventura não é esse o jejum que escolher? Que soltes as ligaduras da impiedade, que desfaça as ataduras do jugo, e que deixes livres os oprimidos, e despedace todo o jugo? Porventura não é também que repartas o teu pão com o faminto, e recolhas em casa os pobres abandonados, e quando vires o nu, o cubras, e não te escondas da tua carne? Então romperás a tua luz como a alva, e a tua cura apressadamente brotará, e a tua justiça irá diante de ti, e a glória do Senhor será a tua retaguarda. Ou seja, Yeshua respondeu aos fariseus isso por quê? Porque eles se sentiam melhores que os publicanos e os pecadores. Os fariseus consideravam que Yeshua deveria andar com eles e não com os pecadores. E esse é o problema de Israel. Por isso que teve que haver uma cegueira espiritual em parte de Israel. Por isso que o templo teve que ser destruído. Por quê? Porque não existe um justo sequer. Então, no livro de Mateus, no capítulo 9, verso 14, diz: então chegaram ao pé dele os discípulos de João, dizendo: por que jejuamos nós e os fariseus muitas vezes, e os teus discípulos não jejuam? Ou seja, que aqui já começou os conflitos de doutrina. Porque tu pensa assim? Não, porque o rabino fulano fala isso, e você, aos teus discípulos, não jejuam? E no versículo 15, Yeshua vai dizer: porventura ainda anda triste os filhos das bodas, enquanto o esposo está com eles? Dias, porém, virão em que lhe será tirado o esposo, e então jejuarão. Ou seja, na verdade aqui é o que a gente... ou seja, aqui a gente vê como é que Yeshua acaba de mencionar esse texto de Oséias capítulo 6. Que ele quer misericórdia, não quer sacrifício. E imediatamente depois ele fala do esposo, ok? E quando se fala que o Eterno não quer sacrifício, é no sentido de que... porque quem foi que estabeleceu o próprio sacrifício foi o Eterno. Então ele não quer sacrifício. Em que sentido? No sentido de que eu vou me achar muito mais puro e muito mais melhor do que outras pessoas. Então, ao invés de eu sacrificar um cordeirinho ou alguma coisa e me achar o bambamã da história, o que o Eterno quer é misericórdia. Você pode não sacrificar nada e ter a misericórdia, ter um coração contrito, como disse o salmista no Salmo 51. Então, depois de Yeshua falar aqui que não quer sacrifícios e misericórdia, ele vai mencionar o esposo que está com eles. E aqui podemos ver que Yeshua se interpreta a si mesmo
dentro da profecia de Osés, que ele vem para salvar os pecadores, que ele vem para redimir a Gomer. E no versículo 16 disse: ninguém deita remendo de pano novo em roupa velha, porque semelhante remendo rompe a roupa e faz-se maior a rotura. Nem se deita vinho novo em odres velhos. Aliás, rompe-se os odres e entorna-se o vinho, e os odres estragam-se, mas deita-se vinho novo em odres novos, e assim ambos se conservam. E foi daqui onde eu tirei o título desse estudo de hoje, ok? Onde nós titulamos aqui odres novos. Até o nome do título eu esqueci, nome do estudo, que tem a ver justamente com essa frase aqui. Ou seja, os velhos caminhos são o quê? São os bons caminhos. Por quê? Porque o profeta Jeremias, vamos mencionar daqui a pouco, disse que a gente tem que procurar o bom caminho, ok? Então, os velhos caminhos são os bons, os velhos caminhos são a forma como nós devemos andar, e os velhos modos nos proporcionam justamente todo o demais. Então aqui o que eu estava falando de Jeremias 6 e 16, onde o Eterno manda a gente procurar esses caminhos antigos. Ponde-vos nos caminhos e vede e perguntai pelas veredas antigas qual é o bom caminho e andai por ele. Ou seja, e se a gente andar pelo bom caminho, o que é que vamos encontrar? Descanso para nossas almas, mas eles dizem: não queremos. Então, nos dias de Yeshua, ok, ou nos dias do Messias, naquela época, a doutrina nova era o que dominava as escolas dos fariseus e dos saduceus em Israel. Ou seja, as tradições dos anciãos exigiam obediência não à Torá, senão às suas interpretações. Então, Yeshua nos mostrou como seguir a Deus seguindo a sua lei e não essas novas tradições e doutrina dos homens. E um exemplo claro disso aqui nós podemos encontrar no Evangelho de Marcos, no capítulo 7, ok? Na qual os discípulos foram obrigados a lavar as mãos, de acordo com a doutrina dos homens, dos fariseus. Por quê? Porque os fariseus se ofenderam de que sua doutrina não fosse seguida. Então, não lavar as mãos antes de comer foi interpretado pelos rabinos daquela época, não todos, esse grupo específico aqui de anciãos, como uma rebelião contra a autoridade humana criada pelos fariseus. Ou seja, que os caminhos antigos foram o que Moisés escreveu, chamado pelo Messias, no mesmo contexto da lei de Deus e da palavra de Deus. Os caminhos antigos eram os caminhos que os fariseus não queriam andar, ou seja, não faziam efeito em sua tradição. Então, os velhos caminhos é a lei de Moisés, ok? Esses velhos caminhos e a lei de Moisés eram considerados bons de acordo com o Messias. E os novos caminhos aqui, ou o vinho novo aqui, é uma representação da tradição dos rabinos, a lavagem das mãos antes de comer, as outras tradições semelhantemente a estas. E essas tradições eram tão autoritativas que se acreditava que se não lavasse as mãos antes de comer, a própria pessoa se contaminava. Ou seja, que segundo a tradição que se existia naquela época em Israel, era que quando a pessoa ia dormir, sem ter lavado as mãos, entrava pela mão da pessoa, no corpo da pessoa, uns espíritos zombeteiros, e aí a pessoa ficava impura. Por quê? Porque não lavou a mão. Porém, a palavra de Deus não ensina nada disso. É lógico que lavar a mão é um sinal de higiene, que é lógico que ninguém vai comer ou seja, ninguém não, né? A pessoa que tem, porque tem muita gente que come com a mão suja, até porque não tem, mora na rua, enfim. Mas a gente que tem pelo menos um quartinho para dormir, né, uma pia para lavar a mão, é lógico que se chegamos da rua, vamos lavar a mão para comer, mas não que isso seja um mandamento diretamente da Torá. Então, esses novos caminhos, ok? Que aqui no livro de Mateus chamam de esses novos odres, ok? Esse vinho novo, na verdade, é uma referência a essas doutrinas, ok? Que as pessoas seguissem os homens ao invés de seguir a palavra de Deus. E o próprio Messias nos disse que nós não devemos seguir a lei dos homens, ok? Que se nós não seguimos o que Moisés escreveu, isso é algo mal para nossas vidas. Porque seguir de forma autoritária os mandamentos dos homens, ao invés dos mandamentos de Deus, é algo mal. Por isso que aqui em Marcos, capítulo 7, versículo 1 ao versículo 3, disse: E ajuntaram-se eles
a ele os fariseus e alguns dos escribas que tinham vindo de Jerusalém. E vendo que alguns dos seus discípulos comiam pão com as mãos impuras, isto é, por lavar, os repreendiam. Porque os fariseus e todos os judeus, conservando a tradição dos antigos, não comem sem lavar as mãos muitas vezes. E aqui quando se menciona todos os judeus, é óbvio que não era todos os judeus. Por quê? Porque Yeshua era judeu e não fazia isto, ok? Aqui se menciona justamente a cúpula que vivia com os fariseus, não todos os judeus que andavam com ele. Por quê? Porque disse que os discípulos não lavavam a mão, e os discípulos também eram judeus, ok? E disse, conservando a tradição dos antigos, não comem sem lavar as mãos muitas vezes, e quando voltam do mercado, se não lavarem, não comem, e muitas outras coisas há que se receberam para observar, como lavar os copos, e os jarros, e os vasos de metais e as camas. Depois perguntaram-lhe os fariseus e os escribas por que não andam os seus discípulos conforme a tradição dos antigos, mas comem o pão com as mãos por lavar? E ele, Yeshua, respondendo, disse-lhes, bem profeta Isaías acerca de vós, hipócritas, como está escrito, este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. E em vão, porém, me honram, ensinando doutrinas que são mandamentos de homens, porque deixando o mandamento de Deus, qual é o mandamento de Deus? O que Deus entregou a Moisés. Retendes a tradição dos homens, como lavar dos jarros e dos copos, e fazer muitas outras coisas semelhantes a estas. E dizia-lhes, bem validais o mandamento de Deus para guardares a vossa tradição, porque Moisés disse, honra teu pai e a tua mãe, e quem maldisser ou o pai ou a mãe, certamente morrerá. Vós, porém, dizeis, se um homem disser ao pai ou à mãe, aquilo que poderias aproveitar de mim é corbã, isto é, oferta ao Senhor, nada mais lhe deixais fazer por seu pai ou por sua mãe, invalidando assim a palavra de Deus pela vossa tradição, que vós ordenastes, e muitas coisas semelhantes fazia esta. Ou seja, Yeshua simplesmente estava repetindo o que os profetas falaram, o que Isaías falou, o que o profeta Jeremias falou, ok? Então, andar nos caminhos antigos é justamente o que o Messias desejou para nós, ok? Não andando nos mandamentos ou nas tradições dos homens. Por isso que em Jeremias 16 disse, ponde-vos nos caminhos e vede, e perguntai pelas veredas antigas qual é o bom caminho, e andai por ele, e acharei descanso para as vossas almas. Ou seja, não é que as doutrinas dos homens são inerentemente ruins, ok? Existe uma boa doutrina e uma má doutrina. Por exemplo, na escritura, o fermento é uma metáfora da doutrina. E existe a doutrina, existe o fermento do céu, ok? Nós explicamos isso justamente naquele estudo que gravamos sobre a festa de pães ázimos, ok? Então a doutrina pode ser boa e a doutrina pode ser ruim. No entanto, todos os anos nós temos que nos livrar do fermento da nossa casa, ok? Em obediência a Levítico 23. E ou seja, e dentro desse próprio capítulo aqui de Mateus, também se fala do vestuário, se fala do pano velho, do remendo velho em pano novo. E aprendemos justamente com essas parábolas que nos ensinam sobre a lei de Deus e as doutrinas dos homens. As doutrinas podem realmente ser boas, o que mostraremos justamente, talvez em outro estudo, né? Justamente, não vou aqui especificar sobre o remendo do pano e etc, porque está tudo baseado dentro como se diz assim, da Torá e da tradição dos anciãos, ok? Não tem nada a ver. Oi? Tá bom, deixa eu dar uma olhadinha aqui. Melhorou? Uhum. Ok, tá melhor agora? Não tem como, porque aí o Hangout fecha, pra mim fecha, né? Mas está sendo gravado aqui em MP3, qualquer coisa a gente tira o vídeo e coloca esse áudio em vídeo. Entendeu? Melhorou agora? Ah, hum, tá bom, vamos dar continuidade aqui. Qualquer coisa a gente deixa o áudio gravado aqui em MP3
no lugar do vídeo que está sendo gravado. Deixa eu ver aqui no YouTube. Ok, malas da voz. Ok. Ok. Então, ou seja, essas novas doutrinas, elas e respectivas tradições se tornam então uma nova autoridade e causam a única verdadeira autoridade da palavra de Deus. Ou seja, ou seja, não faz sentido a gente seguir justamente ou tomar esses vinhos novos. Não tem a ver com o Novo Testamento, como muitas pessoas dizem por aí. Esses vinhos novos, o vinho novo em odres velhos tem a ver justamente com a interpretação dominante naquela época. Então, o vinho antigo é justamente a doutrina antiga. O vinho novo é a nova doutrina. O vinho velho é Yeshua e o vinho novo somos nós, ok? Por isso que no livro de Lucas, no capítulo 5, versículo 38 e 39, disse: mas o vinho novo deve deitar-se em odres novos, e ambos juntamente se conservarão. E ninguém tendo bebido o velho, quer logo o novo, porque diz: melhor é o velho. Então, o vinho antigo, ou a doutrina antiga, deve ser preferida sobre a nova doutrina. Agora, qual é a velha doutrina que é boa? E o que ele, ou seja, e ao que o Messias poderia estar se referindo aqui? Pois é o que disse em Provérbios capítulo 4, versículo 2. Pois dovo, boa doutrina, não deixeis a minha lei. Ou seja, que a Torá é a doutrina antiga, é o caminho pelo qual nós devemos andar, de acordo com Jeremias capítulo 6, verso 16, ok? Por quê? Porque, como podemos ver aqui, Yeshua não se refere a si mesmo como esse vinho novo. Yeshua está se referindo a si mesmo como vinho velho, ok? Que justamente agrada o paladar. E voltando aqui a Mateus, no capítulo 9, verso 16, disse: ninguém deita remendo de pano novo em roupa velha, porque semelhante remendo rompe a roupa e faz-se a maior ruptura. E o que é que Yeshua também está dizendo aqui com respeito a isso aqui? Porque essa roupa, esse remendo, essa roupa velha também ou seja, é um símbolo do Messias, ok? É o odre velho, ou seja, é a palavra de Deus feita em carne. A roupa velha é justamente a Torá, ok? E essa roupa velha não pode assumir o novo, como diz justamente o verso 37, que disse de Lucas, 5:37, ninguém deita vinho novo em odres velhos, e disse: de outra sorte o vinho novo romperá os odres, e entornar-se-á o vinho, e os odres se estragarão. Ou seja, que o odre velho não pode pegar um vinho novo, como disse o versículo 38 de Lucas 5, mas o vinho novo deve deitar-se em odres novos, e ambos juntamente se conservarão. Então, justamente, nós somos esse odre novo, ok? Por quê? Porque nós somos um novo barril, por assim dizer. Um novo barril não contém vinho, ele está vazio. Um novo barril pode ser preenchido com vinho novo, com doutrina dos homens, ou vinho antigo, que é a Torá. Então, essa é a nossa escolha. E algumas pessoas escolhem as doutrinas dos homens, ok, quando entram na fé, e nunca experimentaram a plenitude do vinho antigo, que é a Torá, que o Messias disse que era tão boa. Então o Messias estava correto, uma vez em que ele provava o vinho antigo, ok? Você não quer o novo, doutrinas de homens tornam-se vazias e duras em compreensão com o vinho antigo da Torá, e Yeshua não é uma nova, ou seja, não é um novo vinho, ok? Não é uma nova criação, ele é justamente aqui essa roupa velha, ok? Ele não é um odre novo. Uma peça de roupa velha não assume o novo, e o odre velho não adquire o novo vinho. E Yeshua não ensinou doutrina nova. Ele não veio para dar um novo entendimento, uma nova interpretação da Escritura diferente de Moisés. Ou seja, ele veio apenas falar o que já foi estabelecido como verdadeiro. Então aqui eu notei algumas coisas referentes a esses odres, porque o Eterno é justamente o enólogo. A palavra, ou a doutrina de Deus é o vinho velho, e não pode ser novo. A doutrina de Deus é o vinho antigo, a doutrina do homem é um novo vinho. A palavra, a doutrina de Deus não pode ser um vinho novo. A doutrina de Deus é o vinho antigo, o velho é melhor que o novo, porque segundo o profeta Jeremias,
A doutrina do homem é um vinho novo, a doutrina de Deus é melhor do que a doutrina dos homens, e nós e Yeshua somos justamente esse barril onde ou as adegas, por assim dizer, onde se reserva os vinhos. E Yeshua é o odre velho, e Yeshua não pode ser um odre novo, conforme Lucas 5,39, e Yeshua não pode ter um novo vinho nele, conforme Lucas 5,37. A doutrina dos homens é destruída por Yeshua, e Yeshua e as doutrinas dos homens não se misturam. Então, se Yeshua tivesse a doutrina dos homens, que não é boa, então Yeshua teria pecado e não teria sido perfeito em sua função de Messias. Então, não devemos compreender o vinho antigo, comprometer, não compreender, porque isso comprometeria o próprio Yeshua e a própria Torá, ou a lei de Deus. Então, nosso velho eu tem que morrer e ser feito novo, ok? Mas conter os velhos ou antigos caminhos que são bons. Devemos ser roupas novas com remendo antigo. Devemos ser odres novos com o vinho antigo. O vinho antigo, o vinho que o nosso Messias disse que era bom, que é agradável no seu aroma, no seu sabor, é mais agradável, né? Por quê? Porque proporciona um gosto mais completo e muito mais rico no nosso sabor. Então, quando nós esquecemos dos caminhos antigos do Criador, a Escritura ela perde a sua plenitude, e o nosso apetite com isso pode ser justamente embotado, por assim dizer. Então, uma vez em que você descobre as tuas raízes hebraicas da fé, trazendo a Torá, o nosso Messias praticando e ensinando ela, a palavra de Deus se torna tão viva, tão incrível, que é difícil a gente se lembrar do vinho novo. Por exemplo, difícil se lembrar das tradições, das doutrinas dos homens, das quais a gente provou. Então, voltando a Mateus, no capítulo 9, no verso 18 ao verso 20, dizendo-lhes ele estas coisas, eis que chegou um chefe e o adorou, dizendo: minha filha faleceu agora mesmo, mas vem, impõe-lhe a tua mão e ela viverá. E Yeshua, levantando-se, seguiu ele e os seus discípulos. E eis que uma mulher que havia já 12 anos padecia de um fluxo de sangue, chegando por trás dele, tocou a orla da sua roupa. Ok? E esse chefe aqui que se menciona aqui no versículo 18, por exemplo, que disse que um chefe chegou e o adorou, esse chefe aqui era um dos que dirigiam na sinagoga. E este homem aqui, ao dizer a Yeshua: vem e impõe a tua mão e ela viverá, ele está reconhecendo que Yeshua é o Messias. Por quê? Porque, de acordo com os profetas, era o único que teria capacidade de fazer esse tipo de coisa. E no verso 19 e no verso 20 disse: e Yeshua, levantando-se, seguiu ele e os seus discípulos. E eis que uma mulher que havia já 12 anos padecia de um fluxo de sangue, chegando por trás dele, tocou. Ou seja, Yeshua estava indo a caminho da casa desse chefe aqui da sinagoga, e aqui estamos falando aqui de que se trata de alguém judeu, e no caminho aparece uma mulher com fluxo de sangue que já fazia 12 anos. E existem várias especulações, várias interpretações, como se diz assim, com respeito a isto aqui. E uma delas é que seja muito possível que, enquanto Yeshua estava indo pelo caminho curar aqui Judá, porque essa mulher aqui ela é um símbolo de Judá, enquanto ele estava indo a caminho aqui para para curar Judá, curar uma mulher que pelo seu fluxo de sangue se encontra em um estado de impureza. Então aqui nós podemos ver um simbolismo das duas casas de Israel. Os 12 anos representam a totalidade das tribos de Israel. Então esta mulher ela representa a totalidade das 12 tribos de Israel que se encontram em um estado de impureza no exílio. E esta mulher representa justamente Israel no exílio. Então o principal, o chefe da sinagoga, representa Judá na terra. Esta mulher representa as ovelhas perdidas da casa de Israel, que tem a fé de que Yeshua pode lhe curar. Agora, por que ela tocou na orla do Messias, no seu vestido? Por quê? Porque a palavra orla em grego é a palavra kraspedon, ok? Essa palavra kraspedon, ela tem a ver justamente, ou seja, tem a ver com adorno, ok? Porém, a palavra hebraico para orla é a palavra tizit, que são os fiozinhos azuis que colocamos nos 4 cantos da nossa roupa. E no verso 21 disse o seguinte: porque dizia consigo: se eu tão somente tocar a sua roupa, ficarei sã.
E é interessante por quê? Porque o profeta Malaquias vai profetizar algo impressionante relacionado a isso aqui. Malaquias capítulo 4, versículo 2 diz: para vós, os que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça e cura trará nas suas asas. E a palavra asas aqui, em hebraico, é a palavra kanaf, que também pode ser traduzido como borda ou como canto. E essa mesma palavra aqui, kanaf, ela é de onde vem a palavra tzit, ok? Então, o sol da justiça, ou esse Shamesh Tzedakah, também pode aludir justamente ao Messias, a esse sol da justiça. E o Midrash Rabbah, ou seja, um escrito rabínico chamado Shemot Rabbah, ou Êxodo Rabbah, interpreta essa profecia aqui de Malaquias capítulo 4, verso 2, como profecia messiânica. E veja o que diz os rabinos com respeito a Malaquias capítulo 4, verso 2. Moisés perguntou: eles devem permanecer na promessa para sempre? Deus respondeu: não, apenas até o sol aparecer, isto é, até a vinda do Messias, pois diz: mas vós, os que temei o meu santo, o meu nome, nascerá o sol da justiça trazendo cura nas suas asas. Ou seja, isso aqui é uma interpretação rabínica. Ou seja, o Messias tem cura em suas asas, nos seus tzit. E quando a mulher, com esse fluxo de sangue que durava 12 anos, tocou no manto ou na orla, né, da veste de Yeshua, ela foi curada, como está aqui na profecia. E em um evento aparentemente não relacionado com isso aqui, no livro de Gênesis, descreve a luta que teve Jacó com um personagem misterioso. E Jacó justamente chama, como se diz assim, o nome desse lugar onde ele luta com esse anjo aí, de Peniel, ok? Gênesis capítulo 32, verso 30 e 31 disse: e chamou Jacó o nome daquele lugar Peniel, porque ele dizia: tenho visto a Deus face a face, e a minha alma foi salva. E saiu-lhe o sol quando passou a Peniel, e manquejava da sua coxa. Agora, outra vez, o Midrash Rabbah faz uma declaração, os rabinos interpretam esse sol aqui dizendo o seguinte, Midrash Bereshit Rabbah 78:5, dizendo: o rabino Berequias comentou: o sol nasceu a fim de curá-lo, mas para outros apenas para dar luz. Rabino Huna disse em nome do rabino Ará: é verdade que foi assim. O sol curou Jacó e incendiou Esaú e seus chefes. Ou seja, o profeta Obadias descreve o Messias destruindo os descendentes de Esaú com fogo. E Rashi, que é um dos rabinos mais importantes dentro do judaísmo, ok? E um rabino chamado Shilomontes Zihak, vai comentar também, conectar essa passagem de Malaquias 4:2 com esse episódio de Gênesis, dizendo o seguinte: e o sol levantou-se para ele, no caso aqui para Jacó. Esta é uma expressão comum quando chegamos em tal lugar, o amanhecer chega para nós. Esta é a explicação simples. O Midrash Agadá, Tarumã, Buber, Vaishilá, 10, Gênesis 8:10, explica dizendo: o sol se levantou para ele para curar sua claudição, como é dito, o sol da justiça, Malaquias 3:20, trouxe cura nas suas asas, e aquelas horas que se apressaram para definir para ele quando ele deixou Beersheba, ele apressou-se a subir para ele. Ou seja, Yeshua é o sol da justiça, que trouxe cura para essa mulher do fluxo de sangue, que representa Israel, representa as 12 tribos em sua impureza entre as nações. Então a missão do Messias, de acordo com o profeta Isaías, era trazer cura, ok, aos doentes, trazer vista aos cegos. O Messias liberta os cativos, tanto a nível literal quanto a nível espiritual. E o Messias vem para trazer cura não apenas físicas, ok, mas espiritual para o mundo. Por isso que Malaquias 4:2 disse: para vós, os que temei o meu nome, nascerá o sol da justiça, e cura trará nas suas asas, e saireis e salteareis como bezerros de estrebaria. Ou seja, isso também é uma alegoria, porque os rabinos interpretam esse versículo aqui também dizendo que Deus tem como que os tzit, ok, porque realmente quando você usa um talit por cima da tua cabeça,
e você abre as mãos, parece realmente que você tem aí ou seja, como se realmente tivesse aí uma águia, uma asa, perdão. Ou seja, o manto de oração, o talit, quando a gente abre ele, fica como se fosse uma asa. E esta é uma imagem totalmente diferente de Yeshua, que mostram os filmes, porque Yeshua era judeu, trazia um manto de oração, era tradicionalmente, ou seja, além desse manto, né, da túnica, ok, trazia um manto. Então essa mulher, ela conhecendo essa profecia, tocou com segurança no manto do Messias e foi justamente curada. E no profeta Zacarias, capítulo 8, verso 23, disse: Assim diz o Senhor dos Exércitos: Naquele dia sucederá que pegarão 10 homens de todas as línguas das nações, pegarão, sim, na orla das vestes de um judeu, dizendo: Iremos convosco, porque temos ouvido que Deus está conosco. Ou seja, essa mulher tocou na sua orla, e isso também tem a ver com a redenção. E recordando que Ruth, a moabita, porque culturalmente falando, tocar na orla do manto significa a pessoa dizer: redime, resgata-me. Então essa mulher aqui do fluxo do sangue, sem dúvida conhecia as escrituras e sem dúvida conhecia a história da moabita Ruth. Então essa mulher provavelmente era uma israelita assimilada, ou de plano era uma gentia. Por quê? Porque as mulheres que tinham fluxo de sangue, né, naquela época, estava proibida pela Torá de se aproximar do templo, e nem podia se aproximar das pessoas. Porém essa mulher, ela não teve nenhum temor e foi, se aproximou por trás e tocou na orla do manto do Messias, pedindo que ele a redimisse. E quando Yeshua perguntou: quem me tocou? A mulher ficou com medo. Agora, ao invés de ser castigada por sua ação, o Messias misericordioso disse: filha, tem de bom ânimo, a tua fé te salvou, vai em paz. Agora, quem é essa mulher em um nível mais profundo? Os escritores dos evangelhos, o que é que eles estão tentando nos transmitir? E sobre a menina, sobre a filha de Jairo, que aparece num caminho, ok? De repente aí, porque não é por acaso que a cura da mulher do fluxo de sangue durava 12 anos. Ela é interrompida pela história da cura de uma menina de 12 anos também. Ou seja, essa mulher mais velha e a mulher mais nova estão ligadas e conectadas entre si. E quando estes eram, ou seja, eram eventos literais, eles são espelhos, são representações de algo espiritual. Por quê? Porque 12 é o número de Israel. Porque Israel é composto por 12 tribos. A mulher e a menina representam a nação de Israel, a quem forma os membros de um corpo, ou seja, a noiva. O Messias veio para curá-la da sua imundícia, para restaurar a sua esposa. E o rabino, ou o Rebbe de Nahimã, o Rebbe Nahimã de Breslov, ele faz um comentário sobre esses assuntos, né, com respeito à mulher em seu período de nidá, dizendo o seguinte: na lei judaica, marido e mulher se abstêm de relações conjugais durante o período de sangramento e por mais 7 dias estarão limpos. O homem representa a verdade, a palavra Zé Apim, e a mulher representa a fé, Malhut. No início do ciclo menstrual, marido e mulher se separam, espelhando o resultado do defeito original quando verdade e fé, anteriormente unidos, foram forçados a separar. Ou seja, como ele disse aqui, a mulher que a sua fé lhe salvou, ou seja, Yeshua dizendo a mulher de fluxo, e como ele falou com a jovem que surgiu no caminho, então realmente o Messias está falando com Israel. Por isso que no livro de Cantares, capítulo 2, versículo 8, ao versículo de número 16, dizendo o seguinte: esta é a voz do meu amado, ele aí, que já vem saltando sobre os montes, pulando sobre os outeiros. O meu amado é semelhante ao gamo ou ao filho do veado. Eis que está detrás da nossa parede, olhando pelas janelas, espreitando pelas grades. O meu amado fala e me diz: levanta-te, meu amor, formosa minha, e vem. Porque eis que passou o inverno, e a chuva cessou e se foi. Aparecem as flores na terra, o tempo de cantar chega, e a voz da rola ouve-se em nossa terra. A figueira já deu seus figos verdes, e as vides em flor exalam seu aroma. Levanta-te, meu amor, formosa minha, e vem. Pomba minha, que andas pelas fendas das penhas, no oculto das ladeiras, mostra-me a tua face, faze-me ouvir a tua voz, porque a tua voz é doce e a tua face graciosa. Apanha-nos as raposas, as raposinhas que fazem mal às vinhas, porque as nossas vinhas estão em flor.
o meu amado é meu e eu sou dele, ele apacenta o seu rebanho entre os lírios. E por isso que no versículo 22 de Mateus 9, Yeshua vai dizer, voltando-se e vendo, disse, tem ânimo, filha, a tua fé te salvou. Imediatamente a mulher ficou sã. Ou seja, essa mulher creu na Escritura, e porque crê na Escritura, né, por crer na Escritura ela foi salva. Agora, se nós queremos ser salvos, nós temos que confiar no que está escrito. Por quê? Porque isso se cumpre, isso é verdadeiro, ok? E isso é o que vai salvar a você e a mim. E quando confiamos que a palavra de Deus é verdadeira, isso vai trazer cura conforme a nossa fé será justamente feito, como disse o Messias. Então vale a pena confiar na palavra de Deus, ok? Confiar na palavra de Deus é preciso conhecê-la. Porque sempre que vamos nas Escrituras, ou vemos que Yeshua curava uma pessoa, o que é que Yeshua dizia? A tua fé te salvou. E as pessoas recebiam justamente os milagres, elas tinham em mente um texto da Escritura, e em base a esse texto que eles tinham em mente, eles acreditavam e que iriam com certeza serem salvos. Então, se você ora em base a um texto da Escritura, um texto claro, então Deus vai responder a tua oração. E por isso que no versículo 22 disse Yeshua, imediatamente a mulher ficou sã, disse, tem de bom ânimo, filha, a tua fé, ela te salvou. Então é importante notar que a palavra salvação aqui, quando se traduz do grego ao português, não tem a ver com a salvação de você ir morar ao céu. Aqui tem a ver com a salvação, tem a ver com cura, ok? Porque em ocasião o conceito de salvação é um pouco complexo, porém nesse caso aqui a palavra salvação tem a ver que a pessoa ficou curada, não que ela foi salva para morar na eternidade, ela foi salva porque ficou curada. E no versículo 23 disse, e Yeshua chegando à casa daquele chefe e vendo os instrumentais e o povo em alvoroço. Ou seja, era uma prática antiga chamar músicos profissionais para ir a um funeral e tocar música para que as pessoas chorassem, promovendo assim um sentimento de tristeza. E no verso 24 disse o seguinte, disse-lhes, retirai-vos que a menina não está morta, mas dorme, e riam-se dele, ou seja, começaram a rir do Messias, ok? Agora, o texto hebraico disse que estavam pensando que Yeshua estava zombando, ok? Dessa menina aí, da situação, ou seja, como que Yeshua estava faltando com respeito ao dizer que a menina não estava morta, que a menina estava dormindo. E é mais lógico o texto hebraico, porque eles estavam tristes, e não era lógico que do nada nascesse um sentimento de bula, né, para com Yeshua. E no verso 25 ao verso 29 disse, e logo que o povo foi posto fora, entrou Yeshua e pegou-lhe na mão, e a menina levantou-se, e espalhou-se aquela notícia por todo aquele país, e partiu Yeshua dali, seguiram-no 2 cegos, clamando e dizendo, tem compaixão de nós, filho de Davi. E quando chegou a casa, os cegos se aproximaram dele, e Yeshua disse-lhes, crede vós que eu possa fazer isto? Disseram-lhe eles, sim, Senhor. Tocou então os olhos deles, dizendo, seja-vos feito segundo a vossa fé. Agora, por que eles clamavam Yeshua, filho de Davi? Por quê? Porque o Messias, de acordo com todas as profecias, vai ter poderes para fazer coisas extraordinárias. Então, de maneira que eles estão sendo curados, baseado em sua confiança acerca do que está escrito do filho de Davi. E o que nos vai curar e vai responder nossas orações é a confiança e a certeza que nós temos nas Escrituras, que conhecemos, e por isso Yeshua disse aqui, foi feito conforme a vossa fé. E no versículo 30, diz o seguinte, os olhos se lhe abriram, e Yeshua ameaçou, dizendo, olhai que ninguém o saiba. Mas tendo eles saído, divulgaram a sua fama por toda aquela terra. Ou seja, Yeshua não queria que se divulgasse isso porque ainda não era o momento de que ele fosse nomeado como Messias. Por quê? Porque se todos soubessem disto aqui, as multidões iriam vir a ele e iriam proclamá-lo como rei, e isso poderia gerar uma guerra civil. Então não era o momento dele morrer, assim, isso não tinha a ver, ou seja, não era, foi por isso que Yeshua não quis que se divulgasse, porque não era o momento de que o povo soubesse que ele era o Messias. E no verso 32 disse, e havendo-se eles retirado, trouxeram-lhe um homem mudo e endemoniado. E expulsou o demônio, falou o mudo, e a multidão se maravilhou, dizendo, nunca tal se viu em Israel.
ou seja, ficaram assim perplexos. Por quê? Porque havia uma tradição que dizia que somente o Messias podia fazer essa classe de libertação, de expulsar demônios de pessoas mudas. Por quê? Porque realmente isso era um milagre extraordinário. E o verso 34 diz o seguinte: mas os fariseus diziam, ele expulsa os demônios pelo príncipe dos demônios. Ou seja, veja que os incrédulos, no caso aqui os fariseus, disseram. Por quê? Porque de maneira surpreendente os fariseus estavam fechando as evidências que eles mesmos haviam colocado acerca da identidade do Messias. Por quê? Porque, como eu acabei de repetir, havia uma tradição rabínica que dizia que somente o Messias podia fazer essa classe de libertação. Então aqui eles estavam fechando a porta das evidências que eles mesmos criaram, ok? Acerca do Messias, filho de Davi. Por quê? Porque eles mesmos haviam feito essa tradição no sentido de que somente o Messias seria capaz de fazer esse tipo de milagre. Porém, quando eles veem o Messias fazendo isto, eles não querem reconhecer que ele era o Messias. Então eles tiveram que inventar algo, né, algum disparate, argumentando que pelo poder do diabo, Yeshua estava fazendo esses milagres tão maravilhosos. Ou seja, os fariseus decidiram não reconhecer a Yeshua como Messias. Quem falou da parábola justamente dos lavradores maus, em Mateus 21, verso 33 ao verso 41, dizendo: ouvi ainda outra parábola. Houve um homem, pai de família, que plantou uma vinha e circundou-a de um valado, e construiu nela um lagar, e edificou uma torre, e arredoou a uns lavradores, e ausentou-se para longe. E chegando o tempo dos frutos, enviou seus servos aos lavradores para receber os seus frutos. E os lavradores, apoderando-se dos servos, feriram um, mataram outro e apedrejaram outro. Depois enviou outros servos, em maior número do que os primeiros, e eles fizeram-lhe o mesmo. E por último enviou-lhes seu filho, dizendo: terão respeito de meu filho. Mas os lavradores, vendo o filho, disseram entre si: este é o herdeiro, vinde e matemo-lo, e apoderemo-nos da sua herança. E lançando mão dele, arrastaram para fora da vinha e o mataram. Quando, pois, vier o senhor da vinha, que fará aqueles lavradores? Dizem-lhe eles: dará afrontosa morte aos maus, e enredará a vinha a outros lavradores, que a seu tempo lhe deem fruto. Então Yeshua conta essas parábolas justamente em referência à liderança de Judá nessa época, ok? Porque muitos fariseus já estavam vendidos, ok, ao Império Romano, ou seja, eles viviam também como é que se diz assim, ou seja, eles viviam, como é que eu posso falar, do que eles ensinavam, ok? Eles ganhavam dele para ensinar. Eles não estavam dispostos a entregar seu lugar ao Messias, rei de Israel. Os sacerdotes, em seu momento, disse ou ele ou nós, e decidiram por ele, por Yeshua. E atualmente alguém que está comprometido com o seu sistema religioso, ok, onde lhe dão as indicações de que ele tem que ensinar, né, onde tem seu tempo medido, estabelecido, com qualidade profissional, e que de repente começa a ver as coisas da Escritura que não concorda com as mensagens estabelecidas pela igreja. Então essa pessoa tem duas opções: ou deixar o sistema e o movimento religioso e se colocar e estudar a palavra de Deus, ou ela tem que se aprofundar, se meter a fundo no sistema e se deixar reger pelas doutrinas e dogmas dos homens. Então, assim, que isso é o que se passou, e o mais fácil é dizer que esses ensinamentos são diabólicos, e exatamente o que essas pessoas fazem, né, e dizem com respeito daqueles que, por exemplo, querem ensinar as Escrituras. Ou seja, as pessoas religiosas se referem às mensagens dos estudos sérios da palavra de Deus, como por exemplo do diabo, ok? Ou seja, é uma típica maneira de controlar as pessoas. Olha, cuidado com esse povo aí que se diz messiânico, cuidado com esse povo aí com essa história de Torá, com essa história de Messias e Yeshua, que tem mandamento. Isso é coisa do diabo, irmão. Vocês vão se perder com isso aí. Então isso aí é justamente um meio de controlar as pessoas, ok? Cuidado, meus irmãos, se você escutar isso aí, você vai ser condenado. Por quê? Porque isso é do diabo. Então no versículo 35 ao verso 38 de Mateus 9 disse: e percorria Yeshua todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas deles e pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. E vendo as multidões,
teve grande compaixão delas, porque andavam cansadas e desgarradas, como ovelhas que não têm pastor. Então disse aos seus discípulos: a seara é realmente grande, mas poucos os ceifeiros. Rogai, pois, o Senhor da seara que mande ceifeiros para a sua seara. E quem gostaria de ter a certeza de que o Eterno está te chamando para servir na sua seara? Quem de nós não gostaríamos de saber como é que o Messias te chama, nos chama a servi-lo e alcançar as ovelhas perdidas que estão desamparadas da casa de Israel? Então, se tu queres saber realmente se você está sendo chamado pelo Eterno e tem medo muitas vezes de servir ao Eterno nesse chamado, de alguma coisa que te aconteça nesse mundo, então não perca o próximo estudo de Mateus capítulo 10, que terá por título: Se Deus chama, Deus provê. Ok? Então vamos orar e vamos agradecer ao Eterno. Pai, te agradecemos por nos permitir ver as multidões incontáveis como as estrelas do céu, que andam em busca, Senhor, de respostas, que andam em busca de manifestações do Filho de Davi. Te pedimos que derrame em nós um espírito de compaixão, que tu nos mostre a necessidade que tem essas pessoas de te conhecer, Senhor. E te pedimos que envie obreiros, e a colheita, a seara é grande, Senhor, e poucos são os ceifeiros, poucos são aqueles que podem nos ajudar. E assim, Senhor, que nós te pedimos, porque tu és o Senhor da seara, tu és o Senhor que nos enviou, Pai, para justamente plantar nessa vinha. Te pedimos que nos envie obreiros à tua seara, e te pedimos isto em nome do pastor das ovelhas, em nome do Messias Yeshua. Amém. Shabbat Shalom a todos e que Deus abençoe. El Señor es mi pastor, confiaré y no temeré. Él es mi fortaleza y mi canción. Él es mi Dios, Él es Señor, eterno amor, mi dulce Salvador. Te daré gracias, mi Señor, tu nombre invocaré, cantaré alabanzas a mi Rey. Con júbilo diré y gritaré a Sion, grande es en ti el Santo de Israel. Caminaremos en tu luz, porque de Sion saldrá la ley, y de Jerusalén palabra del Señor. Venid naciones y subid al monte del Señor, a la casa del Dios de Jacob. Te daré gracias, mi Señor,